Bendita a fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Citações de Ellen White, maliciosamente usadas, para tentar apoiar a Trindade, parte 8. Observe essa citação. Precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa, assim como Deus é uma pessoa, está andando por esses terrenos. Evangelismo, página 616, do manuscrito 66, 1899. Retirado de uma palestra para os estudantes, na escola de Avondale. Veja esse texto em inglês, e observe o que os editores fizeram, ao colocar esse texto no livro Evangelismo. Esse é o manuscrito datilografado, do texto que o taquígrafo copiou, do sermão de Ellen White, de onde foi retirado o texto do livro Evangelismo. E a parte do texto que o taquígrafo escreveu, e que foi colocado no livro Evangelismo, como sendo uma frase completa, é esse. Aqui está a tradução. Precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa, assim como Deus é uma pessoa, está andando por esses terrenos. Vejam que a palavra, o I, que aparece no manuscrito, foi colocada com letra maiúscula, o I, como sendo o início da frase que aparece no livro Evangelismo. Observem também, que a vírgula, que se encontra após a palavra grounds, foi substituída por um ponto final no livro Evangelismo, fazendo parecer que esta parte da frase do texto original fosse uma sentença completa. Observem que apenas a parte central da frase foi colocada no livro Evangelismo. É esse tipo de edição que está levando as pessoas a interpretar erroneamente os testemunhos. Ninguém tem o direito de alterar o que o Senhor enviou. E há evidências claras de alterações dos escritos de Ellen White, nas compilações após a sua morte. Ellen White havia advertido sobre o assunto, de tornar os testemunhos do Espírito de Deus sem nenhum efeito. Falando de Fanny Bolton, que era uma das secretárias copistas de Ellen White, ela disse: Eu não quero que qualquer pessoa sinta que tem o direito de mudar o assunto que eu lhes darei. Para sua própria linguagem supostamente bonita e culta. Eu quero que meu próprio estilo apareça em minhas próprias palavras. Manuscript Releases 926, página 56. Ela, Fanny Bolton, poderia representar a mim, e ao meu trabalho, conforme sua originalidade, mas essa bela expressão era dela, e isso era dela. E torna de nenhum efeito o testemunho do Espírito de Deus. Manuscript Releases, 926, página 55. Mudar os testemunhos, colocando expressões bonitas, mudando o original, torna os testemunhos sem nenhum efeito. Veja agora o testemunho de Fanny Bolton, confessando que ela foi um instrumento de Satanás, para tentar colocar sua linguagem, supostamente bonita e culta, nos escritos da irmã White. Por 3 vezes, fui demitida do trabalho da irmã White. Eu confessei ao irmão Prescott e a outros que eu tinha deturpado a senhora White. Porque eu fui encorajada a fazê-lo, com base nisso. A irmã White escreveu-me um testemunho muito forte, declarando que eu era uma inimiga do seu trabalho, que eu tinha deturpado seu trabalho e causado a ruína da minha própria influência. Alegro-me hoje no testemunho de Jesus. Agradeço a Deus por ele ter impedido que a irmã White seguisse minha suprema sabedoria e retidão. E deu ao povo a palavra não adulterada da mente de Deus. Se ela tivesse feito o que eu queria que ela fizesse, o dom da profecia teria sido reduzido para uma comum autoria humana. Sua importância perdida. Sua autoridade subestimada, e sua bênção perdida para o mundo. Eu tenho pensado muito em suas palavras, quando ela disse que influências satânicas operavam através de mim. Mas eu posso ver hoje que no ataque feito através de mim,
Eu fui o instrumento enganador do dragão, que odeia os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. A história de Fanny Bolton, páginas 102 a 106. Portanto, de acordo com Ellen White, são as mudanças nos testemunhos que fazem eles não ter nenhum efeito, e não simplesmente um descaso deles. Observe agora, mais outro detalhe importante, nesse texto do livro Evangelismo. É a informação que aparece entre parênteses, no texto do livro impresso em inglês, que diz: retirado de uma palestra para os estudantes, na escola de Avondale. Sabe o que isto significa? Que essas palavras não foram escritas por Ellen White, mas simplesmente anotada por taquígrafos durante uma palestra. Uma vez que ainda não havia gravadores de som nessa época, merecem elas credibilidade. O White State também confirma que foi extraído de uma palestra. Palestra, extraídas de palestras dadas pela Sra. Ellen G. White, na abertura do hall da Faculdade de Avondale e na Igreja de Avondale. Mas mesmo que ela tivesse falado essas palavras, ela não estava dizendo que o Espírito Santo é um terceiro ser. Como vamos ver a partir de agora. Veremos agora esse texto, que está no manuscrito 66, em sua forma correta, no seu contexto. Aqui está o manuscrito, e o texto com o seu contexto. Vamos digitá-lo, ao lado, para você ver melhor. Vamos ver agora a tradução, e o que Ellen White estava ensinando. O Senhor diz isso, porque Ele sabe que é para o nosso bem. Ele construiria um muro ao nosso redor, para nos impedir da transgressão, para que sua bênção e amor nos sejam concedidos em ricas medidas. Esta é a razão pela qual nós estabelecemos uma escola aqui. O Senhor nos instruiu, de que este era o lugar no qual deveríamos estar, e nós temos tido razão para pensar que estamos no lugar certo. Nós fomos colocados juntos como uma escola, e precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa assim como Deus é uma pessoa, está andando por esses terrenos, invisível aos olhos humanos. Que o Senhor Deus é nosso guardião e ajudador. Ele ouve cada palavra que pronunciamos, e conhece cada pensamento da mente. Manuscrito 66, Sermões e Palestras volume 2, páginas 136, 137, e em Manuscript Releases volume 7, página 299. O assunto desse texto é, o Senhor, andando sem ser visto pelos olhos humanos. Observe o que ela diz. O Senhor diz isso. Ele sabe que é para o nosso bem. Ele construiria um muro ao nosso redor. Que sua bênção e amor nos sejam concedidos. O Senhor nos instruiu que esse era o lugar. O Senhor Deus é nosso guardião e ajudador. Ele ouve cada palavra que pronunciamos, e conhece cada pensamento da mente. Observe que o testemunho começa com o Senhor e termina com o Senhor Deus, uma pessoa física real. Em meio a tudo isso, ela afirma: precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa, assim como Deus é uma pessoa. Pergunta: de que maneira o Espírito Santo é tanto uma pessoa, como Deus é uma pessoa? Claramente, não pode estar se referindo à forma física de Deus, já que a Bíblia diz que não há nada físico sobre o Espírito. E para ser uma pessoa, é necessário ter forma física mais espírito. Portanto, ela está se referindo ao aspecto não físico, o espírito, de um Deus físico. E é isso que é tanto uma pessoa, como Deus é uma pessoa. O espírito não é algo que permeia a natureza, mas sim, a própria pessoa do próprio Deus, que vem até nós. O Espírito Santo é na verdade a pessoa de Deus, que é Ele. Ela então afirma que o Espírito Santo está andando por esses terrenos. Bem, um espírito não físico não possui membros, e portanto, não pode ser dito como andando por aí. No entanto, o Senhor Deus possui anatomia física, como o homem. Então, quem é que estava andando por estes terrenos sem ser visto? Era o próprio Senhor Deus,
um ser físico, invisível aos olhos humanos. Um espírito não tem uma forma como o homem. Por isso seria tolo dizer, invisível aos olhos humanos, ao se referir ao espírito. Quem era aquele que não era visto pelos olhos humanos? Era o próprio Senhor Deus, um ser físico, que tem uma forma e características, como a do homem, que era invisível aos olhos humanos, andando pelos terrenos. O texto termina com: o Senhor Deus é nosso guardião e ajudador. Ele ouve cada palavra que pronunciamos e conhece cada pensamento da mente. Como? Por seu Espírito onipresente. Ele está falando de um Deus físico, andando entre nós, invisível por nós. Como isso é possível? Através da operação do seu Espírito. O Espírito de Deus não é outro ser, mas a pessoa do Senhor Deus. O Espírito não é uma outra pessoa, separada do Pai e do Filho, é a própria pessoa, de um próprio Deus físico, o aspecto não físico do Senhor, tornando-o onipresente. O Espírito de Deus é de fato um mistério. A força potente, que atua por meio de toda a natureza, e sustenta todas as coisas, não é, como alguns cientistas descrevem, simplesmente um princípio dominante, uma energia impulsionante. Deus é espírito, não obstante é um ser pessoal, pois o homem foi criado à sua imagem. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 263. Ela está salientando o fato de que o espírito não é meramente um princípio que permeia tudo, uma energia atuante, mas que o Espírito de Deus é a própria pessoa de Deus, ou seja, é tanto uma pessoa como Deus é uma pessoa. Em outro lugar, ela diz isso com o mesmo pensamento em mente. Observe. Deus é uma pessoa, não um perfume. Através de Jesus Cristo, Deus, não um perfume, não algo intangível, mas um Deus pessoal, criou o homem, e dotou-o de inteligência e poder. Manuscript Releases volume 3, página 32. Essa é uma afirmação fundamental. Porque está dizendo que Deus não é algo intangível, sem corpo, mas uma pessoa física tangível, que tem um corpo físico, e não algo que permeia a natureza. O espírito, no entanto, é algo intangível, não físico. E está se referindo ao aspecto não físico do indivíduo, seja Deus ou homem. O espírito é a pessoa de Deus, que vem para o homem, a mente de Deus. O caráter e a personalidade que habitam em nós e trabalham para nós. É claramente afirmado no próximo texto que o espírito é sua pessoa, a divindade de seu caráter. O espírito não é outro indivíduo que habita em nós, como os trinitarianos nos querem fazer crer. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. João 6,63. Cristo não está se referindo aqui à sua doutrina, mas à sua pessoa, a divindade de seu caráter. Review, N. Herald. 5 de abril de 1906. É o próprio Cristo, e não outra pessoa, que anda por aí, invisível aos olhos humanos. O Senhor sabe tudo sobre seus servos fiéis. Ele os conforta com sua própria presença. O desejado de todas as nações, página 669. Cristo anda invisível pelas nossas ruas. Vem a nossos lares com mensagens de misericórdia. Ele acompanha a todos, quantos estão buscando ministrar em seu nome, a fim de com eles cooperar. Acha-se entre nós para curar e abençoar, se o recebemos. A ciência do bom viver, página 107. Lembre-se de que Jesus está ao seu lado, aonde quer que fordes, observando suas ações e ouvindo suas palavras. Você ficaria envergonhado de ouvir a voz dele, falando com você, e de saber que ele ouve a sua conversa. Mensagens aos jovens, página 388. Quem nos conforta com sua própria presença, anda invisível pelas nossas ruas, está ao nosso lado, observa nossas ações e escutando nossas palavras. É o próprio Jesus de maneira invisível, e não algum outro ser. Jesus está no céu, ministrando no lugar santíssimo, e através de seu Espírito Santo, sua onipresença, está ao nosso lado,
e não outro ser. Mas se Jesus está no céu, ministrando no lugar santíssimo, como se pode dizer que ele está ao nosso lado, e ao mesmo tempo, está no céu? A declaração de Ellen White está dizendo que o próprio Jesus, e não algum outro ser, está ao nosso lado, e anda invisível pelas nossas ruas. O Espírito onipresente de Cristo, a própria pessoa de Cristo está conosco. É o próprio Jesus que anda conosco, nos ensinando, nos reprovando e nos consolando. Em outras palavras, Cristo deveria estar com os discípulos de outra maneira, pelo seu Espírito, invisível para eles. Ellen White nos diz que os discípulos não puderam entender este tipo de manifestação espiritual. E Cristo, um ser físico, deveria se manifestar e estar presente com os discípulos, e ainda assim ser invisível pelo mundo. Muitos hoje têm o mesmo problema. Eles não entendem que o Espírito é a onipresença de Jesus, a presença pessoal do próprio Cristo. Eles não entendem o significado de uma manifestação espiritual da própria pessoa de Jesus. Observe com atenção o que diz Ellen White. Que Cristo devia se manifestar a eles, e ainda estar invisível ao mundo, era um mistério para os discípulos. Eles não podiam entender as palavras de Cristo, em seu sentido espiritual. Eles estavam pensando na manifestação exterior visível. Eles não podiam aceitar o fato de que eles poderiam ter a presença de Cristo com eles, e ainda assim ele não poder ser visto pelo mundo. Eles não entenderam o significado de uma manifestação espiritual. A promessa do Consolador lhes apresentava uma maravilhosa verdade. The Southern Review, 13 de setembro de 1898 e manuscrito 44 de 1897. Resumindo, o objetivo de Ellen White, ao escrever o texto, não era ensinar que o Espírito Santo é um outro Deus, junto com o Pai e o Filho. O texto mostra que o Senhor, que nos instruiu, está andando por estes caminhos, através do seu Espírito Santo, que o Senhor, o qual é nosso mantenedor e ajudador, e que ouve cada uma de nossas palavras, e sabe cada pensamento, é o Senhor Jesus Cristo glorificado. Ellen White está falando o mesmo que o Salmo 139, versos 1 a 8 que diz: Senhor, para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Salmo 139, 1 a 8. Aqui, o salmista não está falando que o Espírito Santo é uma outra pessoa, mas é o Espírito do próprio Deus, sua onipresença. A grandeza de Deus é-nos incompreensível. O trono do Senhor está nos céus. Não obstante, pelo seu Espírito Santo, está ele presente em toda parte. Salmos 139, 7 a 10. Educação, página 132. O texto deixa claro que o Espírito Santo é a onipresença de Deus. Ellen White estava afirmando o mesmo que afirma o texto bíblico de Jeremias 23 e 24. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Jeremias 23 e 24. Próxima citação que vamos examinar. A divindade moveu-se de compaixão pela raça, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo deram-se a si mesmos ao estabelecerem o plano da redenção. A fim de levarem a cabo plenamente esse plano, foi decidido que Cristo, o unigênito Filho de Deus, se desse a si mesmo em oferta pelo pecado. Que linha pode medir a profundidade deste amor? Conselho sobre Saúde, página 223. Deus Espírito Santo formulou o plano de salvação, junto com o Pai e o Filho. É isso que Ellen White está ensinando? Este será o assunto do próximo vídeo. Grupo Adventista de Cotia, levando a verdade até você.